Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre esse dia do Corinthians que foi bem estranho. Visita ao CT, cobranças ao elenco, respaldo ao treinador português e um episódio bem grave envolvendo o goleiro Cássio e a sua família, que também respingou no zagueiro Gil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tô até fazendo meia-culpa aqui, porque coloquei como manchete no vídeo, depois da derrota do Corinthians para o Always Ready na estreia da Libertadores, como inaceitável. Inaceitável é um termo muito forte, né? Porque a derrota faz parte do futebol. E claro que está dentro de um contexto de que eu mesmo aqui relatei, pela minha análise do jogo, de que faltou compromisso ou comprometimento de alguns atletas, de que realmente o torcedor do Corinthians esperava mais vontade de alguns jogadores, mas inaceitável, inadmissível é o que a gente acompanhou no dia de hoje. O futebol, ele ainda é só futebol. Para algumas pessoas e para alguns torcedores, eu super entendo isso, eu super respeito isso, de que é muito mais do que futebol, de que o escape, é a alegria, é a paixão, é o dia, é a vida da pessoa. Muitas pessoas, né? Eu trabalho com futebol, então eu vivencio essa paixão todos os dias e isso é maravilhoso. Mas tem o lado ruim, né? Tem o lado que a gente nunca gosta de noticiar. Porque essa paixão, se é que é paixão, né? Nesse caso específico que eu vou falar, quando ela ultrapassa o limite da sanidade, aí tem uma coisa errada. Vamos tentar contextualizar para você que está meio, né, vindo de Marte, assim, né, não sabe o que aconteceu. A Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Corinthians, que eu respeito muito pela história, enfim, por levar o Corinthians na Neoquímica Arena e fora dali, por empurrar o Corinthians, por se manifestar, por se posicionar sobre vários aspectos, várias situações. Ela foi ao CT, Joaquim Grava, para conversar com os jogadores e depois foram duas reuniões, uma com alguns membros do elenco e depois com parte da diretoria e também com o treinador Vitor Pereira. Eu não gosto disso, essa é a minha opinião. Eu acho que a Gaviões, como qualquer torcida organizada de qualquer grande clube, tem o direito de se manifestar, de emitir uma nota como emitiu a Gaviões, querendo, enfim, mais raça dos jogadores, se posicionando, tudo certo. Durante o jogo, apoiando 90 minutos, terminou o jogo, o time não correspondeu, vaiar. A vaia é um movimento super legítimo de contrariedade, pacífico, exibir faixas, cartazes, aquela coisa toda. Isso tudo está dentro do direito do torcedor, não só da torcida organizada, como de qualquer torcedor, que paga o ingresso, que torce pelo time e que vai lá e não gosta de tal jogador, de tal treinador, pelas mudanças feitas, pelo cara que errou um chute no gol, vaiar, enfim, dentro do limite do aceitável, fazer o seu protesto, tá tudo certo. Quando a gente ultrapassa esse limite da vaia, do protesto pacífico, da contrariedade, para intimidação, eu não gosto. Porque aí eu me coloco no lugar dos jogadores. Ah, mas jogador ganha muito. Ah, mas não sei o quê. Tá bem, gente, mas existem limites, né? Ainda o jogador, que não obriga ninguém a pagar o salário que ele recebe, é porque o futebol gera muito dinheiro, então naturalmente o cara acaba recebendo dinheiro pelo talento que ele tem, enfim, e pelas alegrias que ele proporciona. Isso não é culpa de ninguém. Isso existe desde sempre, o jogador recebe, é muito bem pago por isso e precisa dar resultado, mas todos precisam dar, né? Em qualquer área de atuação. E ele ainda, apesar de tudo isso, está lá exercendo o seu trabalho. É o trabalho dele. Eu não gosto e não gostaria que alguém fosse na minha casa ou no meu local de trabalho para me intimidar em relação à minha atividade profissional. Eu não gostaria. Então, assim, não faria eu trabalhar melhor, eu não teria tranquilidade para trabalhar, então eu jamais vou concordar com esse tipo de situação. E quando a torcida organizada ela é convidada, porque eles não invadiram o CT, a gente não está falando de invasão nesse caso, já ocorreram outros fatos aí, em outros clubes inclusive, de invasões de CT, não é o caso. A Gaviões da Fiel entrou no CT convidada.
para entrar lá e conversar com o elenco. Por mais que seja uma conversa pacífica, eu acho que isso abre precedentes. Eu, Chico Garcia, não concordo. Porque eu acho que isso estimula uma série de situações. Você deixa aquele jogador, aquele clube, refém desse processo. E sempre que não houver resultado, você vai permitir com que algumas pessoas estejam lá para cobrar sobre a sua atividade profissional dentro do seu local de trabalho. Não consigo concordar com isso. Esse foi o primeiro episódio, o primeiro fato. Depois de uma nota da Gaviões da Fiel, que ela tem várias situações naturais de cobrança pacífica e tudo mais, mas ela termina com uma frase que aí eu não vou concordar. Ou joga por amor ou joga por terror. Não, aí não dá para aceitar. A nota estava aceitável até essa frase. Também não consigo concordar com esse tipo de coisa. Porque aí também estimula algo que aconteceu ao longo do dia. Depois dessas reuniões, vieram à tona mensagens enviadas por Instagram ao personal trainer da esposa do Cássio, com áudios completamente absurdos e de ameaças graves, de morte, de violência, com fotos de armas ou de uma arma em cima da camisa do Corinthians. E com, assim, destratando a esposa do Cássio, o Cássio, gente. Não justificaria se fosse com qualquer jogador, mas a gente está falando do Cássio, que é um dos maiores vencedores da história do Corinthians. Ninguém joga com a história, tá tudo certo. E se há alguma contrariedade com o momento atual do Cássio, jamais deve ser dessa forma, né? Que a gente deve tratar as coisas. E aí sobra pro Gil também. O Gil vai lá e arquiva suas fotos com a camisa do Corinthians. Deixa apenas uma ali recente. O Cássio vai até uma delegacia de polícia e registra um boletim de ocorrência. Segundo relatos, o Cássio chegou chorando lá. E revelou, inclusive, que a sua esposa gostaria de deixar o Brasil nesse momento. Porque qual é a tranquilidade que o cara tem de trabalhar? Um cara que já fez tanto por esse clube e, de repente, tem que passar por esse tipo de situação. É claro, que nem os caras que estiveram no CT de manhã, nem eles, embora representem, digamos, a principal torcida organizada do Corinthians, mas nem eles, e muito menos esse cidadão, que eu espero que a polícia encontre e que responda pelo crime que ele está cometendo, é óbvio que nenhum deles representa a massificada torcida do Corinthians. É óbvio que não. Esse torcedor, a maioria, esmagadora maioria, não concorda com esse tipo de coisa. Embora possa concordar que o Cássio tem aqui para o banco, que alguns medalhões do elenco não estejam rendendo, como muitos jornalistas concordam de que algumas alterações devem ser feitas, que a crítica existe dentro da atividade técnica. Esse é o limite. Você passar esse limite é inaceitável para o futebol e para qualquer setor da sociedade. A gente está falando aqui do futebol. Não pode, gente. Só que aí eu preciso avançar. Não tem a ver com os integrantes, obviamente, da Gaviões da Fiel, que estão lá fazendo, enfim, o seu protesto com a anuência do clube. Eles não são os culpados. Mas eu acho que os dirigentes precisam repensar muita coisa. No momento em que você convida uma torcida organizada para entrar no seu clube e que você permite isso como algo normal, você estimula outras atitudes que podem ser, inclusive, inconsequentes, como a desse sujeito que ameaçou a família do Cássio. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Eu não consigo isentar uma coisa da outra. Embora eles não representem a torcida do Corinthians, o clube ele precisa ser mais duro nesse combate. O Corinthians emitiu uma nota de repúdio a essa ação do Cássio, né, das ameaças ao Cássio, diz que inclusive já registrou também, já procurou a delegacia responsável para tentar buscar, né, quem é essa pessoa e tudo mais, mas precisa fazer mais. E a gente está falando de coisas que aconteceram no mesmo dia em que o Corinthians permitiu que jogadores fossem cobrados cara a cara por integrantes de uma torcida. O Corinthians também viu integrantes do seu elenco sendo ameaçados de morte. Então a gente viu uma escala que ela foi subindo
e chegou num nível inadmissível. Tá muito perigoso, gente. Muito perigoso. A gente não sabe até quando isso vai. Até quando isso vai. A gente, lamentavelmente, acompanhou episódios lá no Sul com pedradas em jogadores, com celular sendo arremessado no rosto de outro jogador. A coisa tá... Em Atlético e Cruzeiro também deu quebradeira no entorno do estádio. Tá chegando nos jogadores, nos personagens do espetáculo, que podem ser criticados por qualquer falha, qualquer erro que eles tenham dentro do campo, mas que jamais podem ser submetidos a esse episódio lamentável como aconteceu no dia de hoje. Então fica aqui o meu repúdio e uma reflexão para a gente pensar para onde a gente está indo. Diante desse repúdio ou dessas contestações que aconteceram em relação ao elenco e especialmente aos medalhões, respaldo ao técnico português. Mas aí realmente, né, houve pelo menos uma coerência, porque os torcedores do Corinthians, eles praticamente demitiram o Silvinho. Então que se dê tempo para o Vitor Pereira trabalhar. E aí já tem notícias, né, de divergências com relação à metodologia do preparo físico e tudo mais. Isso é assunto para outro vídeo. Comenta aqui o que vocês acharam dessa história toda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!